Alô, estamos de volta com o Guia do Brasileirão, hoje para falar do time mais europeu do Campeonato Brasileiro. O Sport tá cheio de português, tem o Pepa no comando técnico, o Sport chega para tentar, quem sabe uma vaga na Sul-Americana, quem sabe escapar do rebaixamento, mas o Campeonato Brasileiro tá muito competitivo. Quem estudou e sabe tudo é Alexandre Senechal, que te conta agora, destaque, quem ficar de olho, os números do Sport na temporada, o time base para encarar o ano, porque olha, o Sport não tem um time ruim, mas a competição é grande, hein? A competição é muito grande e o Sport sabe que o campeonato dele é pra se manter, né? Sim. Claro, se der pra beliscar uma vaga na Sul-Americana é bem legal. Mas o que me chama bastante atenção, e falamos isso em outros vídeos aqui do Guia do Brasileirão, você pode conferir inteiro aqui no canal do WTV Sport, se por acaso você estiver chegando agora e não souber quem somos nós, É só acessar né? a playlist, Só né? acessar. Tem playlist, Todos tem os vários times. vídeos, né? A gente tem dos 20 clubes do Brasileirão. Só que o Sport também foi buscar em outros mercados. E aí se torna o time mais europeu do Brasil, porque traz o João Silva pra zaga, que é titular absoluto, joga ao lado do garoto Chico, da base do Sport. Traz o Sérgio Oliveira, que teve boas passagens já fora do país, e traz o Gonçalo Paciência, né? Que é o cara Aí é diferente. que tem sido a referência no ataque. É engraçado que o Sport no começo do ano fez bastante gol, tem outras referências também. Trouxe o Pablo, né? Tem outros Sim. jogadores que podem jogar também como 9. E assim, Só que saiu de Zé Roberto e Gustavo Coutinho Exato. pra Gonçalo Paciência, beleza. O Pablo que teve um 2024 pra lá de questionável, Verdade. mas tem feito bastante gol nesse começo de ano, né? É verdade. Então ele tem opções, né? E tá conseguindo ir bem na medida do possível nesse início de ano. Porque o Sport, a gente grava esse vídeo antes da final do campeonato, né? Antes, inclusive, vai sair no ar também antes do segundo jogo da final do Pernambucano. Boa. Vence o Retrô fora de casa, então já consegue uma vantagem, vai decidir na ilha. Tem uma Copa do Nordeste em que perde pro Altos agora no meio de semana, né? A gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, perdeu ontem pro Altos, mas que consegue se classificar, né, para a segunda fase. Em segundo do grupo, né? Não conseguiu a primeira colocação também por conta da derrota. E a Copa do Brasil que fica com uma marca negativa, porque o Sport teve a eliminação logo na primeira fase, nos pênaltis, contra o CEOV Operário, né? Um dos times também desses da Copa do Brasil que não tem tanta história, mas que o Sport acaba sendo eliminado nos pênaltis, né? Não consegue a vitória, mudou o regulamento esse ano. Pois é. E o Sport acabou prejudicado, né, com o regulamento novo, porque não teve a vantagem do empate, acabou caindo fora. É o ponto negativo de um ano que regionalmente está sendo bom sim para o Sport. Vai ter segunda fase da Copa do Nordeste para disputar e tem agora o Campeonato Brasileiro. E a gente vai começar a ver agora números, vai ver como é que joga o time, vai ver os destaques também. Vamos trazer isso a partir de agora também. Vamos nessa. Números na tela, vamos falar dos números do Sport nessa temporada. Assim, dá pra destacar que é uma temporada interessante no começo, né? Sim. Com tudo isso que a gente já passou de onde está nas competições, Pois é. até onde conseguiu chegar, a gente vê que é um time que tem mais vitórias, né, do que derrotas e empates. É um time que não tropeça tanto assim. Sim. E que a nível regional conseguiu fazer um bom trabalho. O Sport em 21 vitórias, né? 21 jogos, né, no ano, perdão, com 12 vitórias. Então tem uma margem de vitórias muito boa. Mais Só da metade. 4, mais da metade. Só 4 empates e 5 derrotas. E o que chama atenção, que tá na tela, é o número de gols marcados. Porque o Sport não tem uma média 2 de gols marcados, mas por pouco. Quase lá, né? Tá quase lá. 37 gols em 21 jogos e toma menos de um gol por jogo. Sim. Só tomou 17 gols nas primeiras 21 partidas de 2025. Então, a nível regional, tá fazendo um bom trabalho, em que pese, como eu já disse, a eliminação na primeira fase, né? Tão precoce na Copa do Brasil. Vamos nessa, com destaque do Sport, imagino quem seja, tá? Não sei se eu tô certo. Não sei se meu palpite é o palpite certo, quero te ouvir primeiro. Quem é o destaque, quem é o melhor jogador? Quem vai chamar essa responsabilidade pra ter protagonismo desse Sport? É o cara mais midiático, né? É. Não tinha como ser o Gonçalo Paciência, português que chega nessa temporada, mais um português que chega nessa temporada, e que tem sido o cara, a referência, assim, o cara diferente do ataque do Sport. Sim. Apesar do Lênin Lobato estar fazendo uma boa temporada. Mas o diferente é o Gonçalo Paciência. E aí a gente traz números aqui dele pelo Sport 2025 também, porque tem vários pontos que a gente tem que destacar de um 9 de alta classe que pode fazer barulho sim no Brasileirão, tá? Ele tem 5 gols e uma assistência em 15 jogos. Não é muito, mas Não a gente é um tem que baita ver... número. Não é um baita número. Mas A existem minutagem. peculiaridades, né? Exatamente. Você tem que ver a minutagem, porque ele foi um jogador que chegou a ficar no banco alguns jogos, o Sport teve muita mudança, o Pepa gosta de utilizar bastante o elenco, Sim. então roda bastante, monta muitos times mistos, né, para jogar
as partidas também com esse calendário maluco no Brasileirão, no Ainda futebol brasileiro, mais, né? Para os times do Nordeste que tem a Copa do Nordeste, Tá que é louco. ainda muito mais jogos, né? Então, o esporte... É que o esporte não vai jogar competição internacional, mas o Fortaleza e o Bahia vão jogar 70 jogos, 80 jogos no ano. É muita Sim. coisa, pô. Se tiverem sucesso, né? O futebol brasileiro, Exato. ele joga Pune o contra sucesso. quem tem o sucesso. Pois Ele é. pune completamente o sucesso. Só que aí a gente começa a ver nas médias, né? Todos os outros dados são dados por 90 minutos. E a gente começa a ver bastante de como o esporte, como o Gonçalo Paciência tem sido um destaque do esporte. Sim. Ele tem 0,57 gols por 90 minutos. O que isso significa? E cada 2 jogos ele guarda um gol. Então é Ótimo. uma média muito alta. Sim. Média, inclusive tem outros destaques aqui nos outros vídeos, tem média menor. Centroavantes que estão muito bem no ano e tem média de gols por 90 minutos menor do que o Gonçalo Paciência. Aí o XG dele, né, que é o Expected Goals, são as chances de gol que ele vai ter, né, dependendo de quanto ele criou, né, dependendo das finalizações que ele deu. Sim. Também é uma média de 0,5, né, 0,56. Então, no total, ele tem quase 5. Então, ele fez 5 gols, eram 4,94 os esperados. Ele está guardando o que a gente esperava dele pelas estatísticas. Aí começa a me chamar muita atenção, porque ele tem por jogo uma média de quase 5 chutes. Tá maluco. Então é 4,64, né, quase 5, em que ele acerta o gol em 41%. Então, basicamente, né, um pouquinho menos, mas a cada 2 finalizações ele acerta o alvo. Para quem gosta de fazer a aposta esportiva de chute a gol, essas coisas, Lá na Biplay. na Biplay sempre, é claro, nossa parceira. É claro que é uma estatística legal. Aí, passes para finalização. Ele dá quase 1 passe para finalização por jogo, 0,79. Para um centroavante é ótimo. Muito alto. Sim. Significa que ele participa bastante e também constrói para os companheiros. Exatamente. É um centroavante completo, o Gonçalo Paciência. Quem joga Futebol Manager coloca lá o avançado completo. Boa. É ele. Verdade. É um cara que ele não só define muito bem a jogada, como ele também consegue ajudar o funcionamento do ataque e também alimentar os companheiros. E aí a última que mostra como ele é um 9-9, né? 6,34 toques na área adversária por jogo. Então ele pega na bola mais de 6 vezes por jogo dentro da área, que gera finalização, tem muitas, gera passe para os companheiros, tem muitas. Então é um cara que está participando ativamente do ataque do esporte quando joga e tem estatísticas muito boas, por isso não tinha como ser outro destaque também do esporte. Interessante. E assim, quando a gente vê a sequência, né? 0,57 gols a cada 90 minutos. 0,56 expected goals, gols esperados. Então, Sim. ele cumpre o que é esperado dele. Exato. Estatisticamente, ele fez os gols que ele deveria ter feito. Exatamente. Sem mais nem menos, né? Isso é bom, isso é ótimo. Só que assim, o que me pega nisso aí, vou te perguntar se preocupa mesmo. 4,64 chutes a cada 90 minutos. Para 0,57 gols. Ele não finaliza demais para ter gol de menos? Finaliza. E é uma coisa que ele tem que ver no jogo dele. A grande questão é, ele tenta de tudo que é lugar. Cruzamentos Aí na que tá. área, é o centroavante que dá a casquinha, que desvia. Sim. Então, ele sai, claro, para fazer as jogadas, mas ele tenta finalizar a jogada muito, né? Sim. Por isso que esse número é tão alto. Sim. Tá abaixo na relação, né? A conversão não tá boa. Então, Mas os números estão. Exato, porque assim, ele chuta demais. E talvez ele tenha o problema de tomada de decisão para quando de fato finalizar a jogada. Mas quando você olha os gols esperados e compara com os gols marcados, ele tá ok. Então não quer dizer que a conversão tá tão abaixo também, né? Sim. É um mundo da estatística que você fica. Nem sempre o que parece que significa de verdade, né? Exatamente. E por isso que a análise do campo é muito mais importante. Com O certeza. número é apoio. Quem que tem que ficar de olho? Quem que o torcedor do esporte tem que olhar com certo carinho nessa temporada, porque pode surpreender, pode ter bons momentos nesse ano? Eu já citei ele aqui no vídeo e não é o Sérgio Oliveira. Coloquei o Lênio Lobato como cara para ficar de olho, porque tem sido, como chamava o Tite quando era técnico da seleção brasileira, o externo desequilibrante. Externo, É o cara de um contra um, Muito é um bem. cara que consegue fazer o desequilíbrio pelo lado do campo e criar muitas chances de gol. E como a gente vê nos números, também ter boa participação em gols. Boa. E aí, quando a gente vê, ele tem mais gols que o Gonçalo Paciência no ano. Verdade. Marcou 6 e ainda deu 3 assistências em 16 jogos. Ele tem 9 participações em gol em 16 jogos. Então é mais ou menos 2/3, né? Bastante. É bastante, é Sim. um número alto. Para um ponto ainda, né? Para um ponto, um cara que joga mais do lado. E aí a gente tem aqui relação de gols e assistências, né, nos dados. 0,53 gols por 90 minutos, né? Sempre lembrando, Sim. esses dados após são por 90 minutos. Tem 0,53, que é meio por jogo. Sim. Então, um gol a cada 2 jogos completos. Sim. Mesmo número, um número muito parecido com o Gonçalo Paciência. Sim, e o XG dele, né, os gols esperados, é menor. Sim. No total é quase 4. Ele Sim. fez quase 4, Tá não é que é sobrando 4 ali, alguma né? coisa, tá sobrando. Sim. Ele conseguiu fazer 6 gols já, então é um destaque, né? Tá conseguindo aproveitar bem as chances.
Na questão da assistência, o número é um pouco menor, né? Que ele deu só 3 assistências. Sim. Mas também participa, né? Digamos assim, uma assistência a cada 5 jogos, mais ou menos. E também tá sobrando. E também tá sobrando. Porque é aí por isso que eu trouxe o dado. O esperado era 2,3 assistências, é claro que é quebrado. Sim. Aproximando seriam 2 assistências. Ele já deu 3. Ele tá fazendo mais do que era esperado estatisticamente. Perfeito. Né? E é isso que é legal de ver no Lene Lobato, porque Sim. ele tá conseguindo entregar em números finais de gols e assistências mais do que a estatística mostra pelo que ele criou de fato. E isso é legal, Então apesar muito de bom. ser comum contra uma competição menos forte, digamos assim. Uma Sim. competição que não tem um nível competitivo tão acima. Só que assim, o problema é que quando ele... O problema não, o bom disso é que quando ele tiver de fato uma competição mais forte, ele tende a não cair tanto. Ele tende a cair para o que é esperado, né? Exato. E aí que é interessante, é que faz mais sentido ainda. E aí o esporte vai ter essa competição em alto nível nesse ano, né? Sim. Pra gente fechar as estatísticas do Lene Lobato, que são importantes. Tenta mais de 3 chutes por jogo e acerta 50% no alvo. Ou seja, também tem um aproveitamento muito bom Sim. de chutes no gol, né? Mais de 1 por jogo, 1,5, né? Na conta por jogo. Tenta 4 dribles por jogo e acerta quase 60% deles. Também é um número interessante, Bastante mostra coisa. como ele é um cara que consegue desequilibrar pelo lado. Também tem uma taxa de acerto de cruzamentos muito boa, em 33%, mais de 3 tentativas por jogo. E aí é legal, porque de 30% pra cima, a gente falou isso em vários visão pra jogo não, né? Outro quadro. Também no Visão pra Jogo. Também, mas em vários vídeos aqui do Guia do Brasileirão a gente falou isso. Acima Sim. de 30% é um bom número. Sim. Ele tenta 3 por jogo e acerta mais ou menos 1. Ele já tenta bastante também, né? 30% é um número alto, ele tem 33% de acerto. Então, tenta bastante, mas também acerta bastante. numa média que é boa na estatística do futebol. E pra fechar, também tá sempre pisando na área. Tem 5,6 toques na área adversária por jogo. Então, Boa. também é um cara que é muito agudo, consegue pisar bastante na área. Não à toa, o cara tem 9 participações em gol em 14 jogos na temporada. Muito bem. E o time base desse esporte, como o Pepa tende a montar... Isso aqui não é, talvez, a gente colocando o nosso ideal. Sim. É como o Pepa tende a montar essa equipe ao longo da temporada. Exatamente. Aqui eu até coloquei um pouquinho dos meus gostos também, né? Boa. Inseri na opinião. Maneiro. Por quê? Porque o Pepa mexe demais. Sim. Mas a gente imagina que a base não vai fugir disso. O Kaique França é o goleiro titular. O Hereda, que chega do CRB, bom lateral. Bom. Foi cobiçado por vários clubes do Brasil agora na janela do começo Sim. do ano. Resolveu ali o lado direito pra mim. É um cara que eu gosto muito no apoio, é um cara que me chama atenção. Claro, jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Vamos ter agora uma noção dele na Série A. A zaga a gente já falou no começo do vídeo, né? Sim. O João Silva, português, que chega do futebol belga, com o Chico, que é um jogador da base, é um jogador que o Sport aposta bastante. E eu acho que o Dalber vai ser o lateral pela esquerda. Tem o Igor Cariuso, até coloquei aqui na Sim. arte, ele aqui do lado, por conta da questão do rodízio. O Igor Cariuso joga bastante jogos, mas eu acho que a experiência do Dalber vai ser determinante para ele ser o titular, pelo menos no início do Campeonato Brasileiro pelo Sport. O Dalber que rodou bastante, né? Jogou muito tempo fora do Teve Brasil, problema com né? lesão também, né? Também, Recentemente. né? Também. Então, Principalmente no internacional. agora que ele tá tendo um pouco mais de frequência, eu acho que ele vai acabar jogando. Meio campo, tem o Christian Rivera, que é o cara mais do combate ali, com o Sérgio Oliveira, que é um MC, como dizem nos jogos também online, né? Um médio central, né? Que é um MC, um meia central, não é um 10 nem um 5. Ele é um cara que gosta de ser um organizador de jogo, né? O torcedor do esporte já tá vendo como é que é. Apesar de eu não ter colocado nos destaques, é um cara que chama muita atenção pelo histórico que ele tem, né? Principalmente em Portugal. Sim. A trinca de frente vai começar com o Lene Lobato, Lucas Lima e o Carlos Alberto, mas eu acho que o Barleta pode ganhar a posição também. Fez uma Série B bem interessante no passado, né? E tem ido bem quando joga também pelo Sport nesse ano. Então acho que o Barleta pode ser um cara que vai entrar nesse time no lugar do Carlos Alberto pela esquerda, apesar de poder fazer o ponto invertido, etc. Sim. Mas eu acho que vai jogar o Barleta pela esquerda. E o Gonçalo Paciência é o 9. Então tem o Pablo aqui também no banco, eu coloquei aqui na imagem, né? Mas o Gonçalo Paciência pra mim vai ser o 9. Muito bem. E aí tem um cara que me chama muita atenção porque eu gosto muito, que é o Fabrício Domingues, que eu deixei aqui no banco. Tem jogado também bastante, tem vários rodízios, como eu disse. Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho que no princípio talvez não deva começar, mas é um cara muito interessante que fez ano passado um belo campeonato pelo Sport. Maneiro. Na Série B, no acesso. Cara que eu gosto muito. E vamos ver como é que ele vai ser utilizado. Pode ser mais atrás, mas ele pode fazer uma trinca de meias, Sim. né? Tirando o Lucas Lima e botando o Ou Fabrício. colocando o Lucas Lima pela esquerda, como jogou em alguns O momentos. Lucas no Lima jogou passado. aberto, né? Sim. No ano passado muitas vezes. Então, o Pepa tem opções, é claro que não é o elenco mais rico do Brasil, Lógico. mas ele tem opções para fazer um time competitivo pensando na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa. É isso que é legal. Os times que a gente imagina que vão estar na parte de baixo da tabela, porque é a briga, né? Não dá pra Sim. chegar aqui e iludir o torcedor do esporte, vai brigar por Libertadores. Ué. Não vai. Não vai. Mas a briga pra não cair, pra chegar numa Sul-Americana, você tem Ceará,
Você tem o Fortaleza que perdeu um pouquinho de força, mas que ainda é o Fortaleza com os mesmos também, nomes. né? O Vitória Uma que fez um sequência bem investimento legal. muito bom Sim. nesse ano. Então você tem vários times aí que você pensa que vão brigar lá embaixo, mas que estão interessantes. Sim. E o Sport é um deles. Então eu tô bem curioso para ver como é que o Leão da Ilha vai se virar aí nesse Campeonato Brasileiro desse ano. Deu o spoiler pra gente oficializar. A briga do Sport é contra o rebaixamento. A luta é contra o rebaixamento, como a gente coloca aqui na avaliação da equipe do AWTV Sport, mas a gente considera, assim como eu falei também no vídeo do Ceará, que eu acabei gravando, que o Sport pode talvez brigar um pouquinho mais em cima. Entrar na zona do agrião, como foi nos Zona do outros agrião. vídeos, né? Verdade. Se você estiver curioso, inclusive, entra aqui Assiste aí. no canal e assiste todos os vídeos. Você é torcedor do esporte? Veja os rivais. Boa. Você não é torcedor do esporte, tá vendo esse vídeo e tem curiosidade de ver o seu time? Por Veja o favor, seu time. também dê essa moral pra gente, que o verdade. trabalho aqui tá bem legal. Boa, sensacional. Então tá aí a análise do Sport para esse começo de 2025. O Sport sobe, né? E como todo time que sobe para a primeira divisão de campeonato nacional, o primeiro objetivo é permanecer. O primeiro objetivo é ficar e depois expandir esses horizontes, beleza? Torcedor do Sport, tá pela primeira vez aqui? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda a gente, porque ó, não é aqui que para a análise do Sport, É tá? verdade. Tem análise de todos os times ao longo de todo o ano, porque o que a gente mais gosta de fazer é analisar futebol. E, logicamente, a Série A do Campeonato Brasileiro é o produto mais próximo. Então, ó, o Sport vai continuar sendo assunto aqui e só aqui você encontra análise nessa profundidade, com esse tipo de qualidade, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do Guia do Brasileirão, que tá muito maneiro. E depois da primeira rodada, depois da segunda, depois da terceira, eu sei que daqui a pouco a gente se reencontra, beleza? Grande abraço, tamo junto e até a próxima, valeu!